Então vamos lá, vamos começar aqui, tá? Então aí foram 6 aplicações que eu deixei para vocês fazerem, né? Tem só alguns comentários, né? Algumas pessoas já mandaram um caderno para eu dar uma olhada. Eu estive dando uma olhada muito rapidamente. Mas a ideia é o seguinte: aqui nessas duas primeiras, você vai aplicar aquele segundo caso, né? Veja que as duas retas são secantes, né? A circunferência. Então, essa aqui corta nesse ponto aqui, opa, nesse ponto e nesse, né? E essa outra reta corta nesse ponto e nesse. Aí, na aula passada, que foi que eu falei? Eu disse, ó, preste atenção, como é a propriedade. Você tem que pegar o segmento que está fora, multiplicar pelo segmento todo. Então, nessa primeira aqui, você tem que pegar o 4 e multiplicar pelo 4 mais 5, né? 4 mais 5. Igual, aí aqui é a mesma ideia, tem que pegar o segmento que está fora, que tem medida 3, e multiplicar pelo segmento todo, até esse pontinho aqui. Então, 3 mais x, tá? Então, algumas pessoas não fizeram assim, fizeram 4 vezes 5 igual a 3 vezes x, não é, tá? Não é igual como se as cordas estivessem dentro da circunferência, tá? Então, aqui vai ficar 4 vezes 9, né? Igual a 3, que multiplica 3 mais x. Agora sim, aqui a gente pode distribuir o 3, né? A gente distribuiu o 3 aqui, multiplicando aqui, ó. 3 vezes 3, 9, mais 3 vezes x, 3x. Não posso cancelar esse 9 com esse, porque aqui é uma soma e aqui é uma multiplicação, não posso cancelar. Então aqui, 4 vezes 9, 36, igual a 9 mais 3x. Aí você vai passar aqui o 9 para o outro lado, vai ficar 36 menos 9 igual a 3x. 36 menos 9 dá 27, né? 27 igual a 3x. Esse 3 está multiplicando, você passa aqui dividindo, vai ficar 27 sobre 3 igual a x. Portanto, 27 por 3 é 9, então x é igual a 9, tá? Certo? Essa aqui é a medida do x. Certo? É isso mesmo, né? Eu podia simplificar aqui por 3 tudinho também, tinha outra opção. Simplificar aqui por 3 daria 12, né? 9 por 3 é 3, 3 por 3 é 1, ficaria só x. Passo 3 para o outro lado, 12 menos 3, 9. Seria outra forma de ver, né? Mas vou deixar só essa mesmo, tá? Então a ideia era essa, certo? X é 9. Nessa aqui, a mesma ideia dessa do lado aqui. Então o que você vai fazer? Então você vai escrever aqui a propriedade, né? Que a gente viu. Então como é que vai ficar? X multiplicado por x mais 5, né? Você tinha que escrever x mais 5, igual o 2 que está fora, multiplicado pelo segmento todo, 2 mais 10. Então vai ficar x vezes x mais 5, né? Então aqui você vai distribuir, vai ficar x vezes x, x ao quadrado, mais x vezes 5, que é 5x, igual a 2 vezes 12, né? A gente pode fazer assim ou distribuir. X ao quadrado mais 5x igual a 2 vezes 12, que é 24. Então, x ao quadrado mais 5x menos 24 igual a zero. Será que existe? A soma tem que ser... Deixa eu pensar aqui. X mais x duas linhas. A soma tem que ser menos b sobre a, tem que ser menos 5. E o produto tem que ser c sobre a menos 24. Então, aqui, rapidamente, a gente tem essa raiz, né? Serão 3 e menos 8, né? Menos 8. Se você quiser, pode fazer por básica, que você vai chegar nesses valores aqui. Se eu somar 3 mais menos 8, subtrai e dá o sinal do maior, vai dar menos 5. Se eu multiplicar, né? Mais com menos é menos, 3 vezes 8 é 24. Só que o x não pode ser negativo, né? Então, esse aqui não pode. Portanto, o x tem que ser 3. Certo? E a propriedade funciona. Se você pegar 3 vezes 3 mais 5, né? 3 mais 5 dá 8. 3 vezes 8 é 24. Se eu pegar 2 vezes 2 mais 10, né? Ou seja, 2 vezes 12 dá 24 também, tá?
Então tinha que ser feito assim. Qual a diferença entre esses dois de cima e esses dois aqui de baixo? Nesse de baixo aqui você tem uma reta secante e uma tangente, né? Eu expliquei o que é tangente. O que é tangente? É uma reta que ela só encosta em um ponto na circunferência, né? Então aqui você tem uma tangente e aqui você tem uma secante, porque essa aqui corta em 2 pontos a circunferência, né? E essa aqui é diferente também das outras, dessa que está aqui à esquerda e das duas de cima, porque aqui as cordas se interceptam no interior da circunferência, né? Esse pontinho aqui pertence ao interior da circunferência. Essa daí é bem simples. Então, a propriedade que eu mostrei ela passada, que a gente demonstrou, na verdade, é o seguinte. Se eu pegar o quadrado do segmento tangente, então x ao quadrado, vai ser igual ao produto aqui do segmento que está fora, que é o 2, pela soma 2 mais 6. Então, a gente que fez só x igual a 2 vezes 6, não é assim, né? 2 mais 6. Consultem aí as notas da aula passada, que vocês encontram lá bem direitinho isso aqui, tá? 2 vezes 2 mais 6, que é 8. Então, perceba, x ao quadrado é igual a 2 vezes 8, que é 16. Aqui a gente extrai a raiz quadrada, né? Então, o x vai ser 4, certo? 4 ao quadrado é 16. Tá? Bem direto. Essa aqui, né? É simples também. Então, produto desse pedacinho da corda pelo x é igual ao produto desse pedacinho aqui pelo outro pedaço, que é 4. Né? Então, aqui vai ficar 2x igual a 3 vezes 4, 12. X igual a 12 dividido por 2, portanto, x é 6. Tá? E pronto, da primeira página era só essas 4 aqui, né? Aí na segunda página tinha mais 2, né? Vocês fazerem aqui. Essa daqui é parecida com essa que eu fiz agora, né? O ponto daqui, de encontro das cordas, ele é interior à circunferência, né? Então, o que você vai fazer aqui? Você vai ficar 2x vezes x vai ter que ser igual a quê? A 3, que é esse pedaço da corda, multiplicado pelo outro pedaço, que é x mais 3. Então, 2x vezes x vai ficar 2x ao quadrado. E aqui, a gente vai distribuir aqui, né? Então, vai ficar 3 vezes x é 3x, mais 3 vezes 3, 9. Joga tudo para o outro lado negativo, você tem de novo o quê? Uma equação de segundo grau. 2x ao quadrado, menos 3x, menos 9, igual a zero. Essa equação aqui, ela não vai ter raízes inteiras. Mas, não necessariamente quer dizer que o problema não tem solução. O problema não tem solução se todos os 2x, né? Se o x' e o x duas linhas forem negativos, né? Se tiver um positivo, ele é solução. Então, vamos calcular aqui o delta. Então, delta, b ao quadrado, né? É o menos 3 ao quadrado. Menos 4 vezes o a, que é 2, vezes o c, que é menos 9. Tá? Então, delta é igual. Aqui vai ficar 9. Menos com menos é mais. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 9, 72. Tá? Delta é igual. Eu vi alguém encontrou 57 como raiz. Não sei como ficou as contas aí, tá? Mas tem que corrigir. 9, 72 com 9 dá 81. Essa raiz aqui é exatazinha, né? Então, a raiz quadrada desse delta aí é 9, né? A raiz quadrada de 81 é 9, porque 9 vezes 9 é 81. Então, daí você extrai aqui o x, forma de Bhaskara. Então, como é que vai ficar? O x é igual menos o b, então vai ficar menos 3, mais ou menos raiz do delta deu 9, sobre 2a. O a é 2, ó. Então, 2a vai ficar 4. Faz a leitura de sinal, menos com menos é mais. Então, vai ficar 3, mais ou menos 9, sobre 4. E aí chegou o momento de você separar o x' e o x duas linhas, né? Então, o x' é 3 mais 9 sobre 4. Isso vai ser 12 sobre 4, e dá 3, né? Portanto, x' é 3, que é uma raiz da equação. E quem vai ser o x duas linhas? Aí vai ser negativo, né? Vai ser 3 menos 9 sobre 4. Isso aqui dá menos 6 quartos.
e simplificado por 2 dá menos 3 meios. Mas aqui não pode, porque o x não pode ser negativo, né? Então, esse valor aqui, a gente exclui ele, né? A gente desconsidera, tá? Portanto, o x é igual a 3, tá? Portanto, x é igual a 3, tá? Você pode verificar lá na figura que vai dar certo se o x for 3. Se o x for 3, né? Aqui vai ficar 3 mais 3 é 6. 3 vezes 6 dá 18. E aqui, se o x é 3, tá? Aqui é 3, aqui é o dobro, é 6. 3 vezes 6, 18, tá? Então, bate com a propriedade. Para fechar, faltava só essa daqui, onde ele já informa que, apesar de ter a figura, ele reforça novamente que o PA é tangente, né? O PA vale 10, então isso aqui é dado. Aqui é 10. Né? Esse PA aqui é 10. Ele é tangente. O PB é 5, então aqui é 5, ó. E o BC é x. Então aqui você tinha que fazer simplesmente o quê? O quadrado do segmento tangente é igual ao produto da parte que está fora pelo segmento todo, que vai ser 5 mais x. Aqui não geraria uma equação de segundo grau, né? Não geraria, não vai gerar uma equação de segundo grau, né? Então aqui você vai fazer o seguinte, 10 ao quadrado é 100, igual a 5, que multiplica 5 mais x. Tem várias formas de você fazer isso aqui. Você pode distribuir o 5, mas eu vou preferir fazer o seguinte. Como aqui tem uns parênteses, eu posso passar esse 5 para cá para baixo dividindo, tá? Ele está multiplicando, passa dividindo. Então vai ficar 100 sobre 5 igual a 5 mais x. 100 dividido por 5 dá 20, né? Então 20 é igual a 5 mais x. O 5 aqui ele é positivo, está somando, vai passar subtraindo. 20 menos 5 é igual a x. Portanto, pessoal, o x era 15. Certo? Então, x é igual a 15. Tá? Então, tá aí, estão corrigidas aí as 6 questõezinhas da atividade de casa. Certo? Se vocês tiverem alguma dúvida aí, podem perguntar. E aí eu vou passar rapidamente aqui para a nossa aulinha de hoje, tá? Eu vou mandar essas anotações aqui para vocês também, da correção. Ok? Pronto, então o que a gente vai ver hoje, para começar, é o seguinte resultado. Tem aqui um teorema, né? Eu deixei anotado aí para vocês. Dado uma circunferência de raio R e duas tangentes, né? A ela em A e B, que se cruzam em um ponto P, teremos PA igual a PB. Ou seja, olha aqui a figura. Você tem aqui uma circunferência, e aqui em azul você tem duas retas tangentes a ela. São tangentes porque encostam em um ponto, né? Essa tangente aqui encosta no ponto B, na circunferência, e essa aqui encosta no ponto A. E elas duas, essas linhazinhas azuis aqui, se cruzam no ponto P. Então, qual é o resultado do teorema? O teorema afirma que a distância do P para o A, né, vai ter que ser igual à distância do P para o B. Por que isso tem que acontecer, né? Por que nós podemos nos convencer facilmente disso? É o seguinte, ó. Aqui eu posso ligar o centro ao ponto A, traçando aqui um raio. E aqui eu posso ligar também o centro ao ponto B, traçando aqui o outro raio aqui. Eu falei lá passado o seguinte, que quando a gente faz isso, liga o raio ao ponto de tangência, o segmento, né, que é tangente, e o raio, eles formam um ângulo de 90 graus, é uma propriedade. Aqui é 90 graus, é um ângulo reto. E aqui também vai ser 90 graus. Lembrem-se que esse segmento aqui tem a mesma medida desse de baixo, tá? Porque ambos são raios, né? Então, essa medida aqui é igual a essa, ó. Então, aqui é um raio, Rzão, e aqui também é um raio, Rzão. E aí, o que que acontece? Eu vou tomar aqui o ponto O, que vou chamar o O de centro da circunferência, e vou ligar esse ponto ao ponto P. Então, eu traço uma nova linhazinha aqui, onde eu vou ligar aqui, ó, o ponto O ao ponto P, né? Então, vamos aqui, ó. Na hora que eu faço isso, o que que eu obtenho? Eu obtenho aqui dois triângulos retângulos, né? Esse triângulo PAO e esse triângulo PBO.
E o que é que a gente sabe sobre esses triângulos aqui? Que eles têm um cateto que já tem a mesma medida, que é o cateto OA, que é igual ao cateto OB. E além disso, eles têm essa hipotenusa comum aqui, né? Que é essa linhazinha branca aqui, OP. Então, o que é que vai acontecer, obrigatoriamente? O teorema de Pitágoras já garante que esse lado aqui vai ter que ter a mesma medida desse. Se eu chamar a hipotenusa aqui de A, se aqui é B e aqui é C, então o teorema de Pitágoras me garante que o B tem que ser igual a C, tá? Porque se você faz Pitágoras aqui, você vai ter A ao quadrado igual a R ao quadrado mais, né, mais C ao quadrado, mais C ao quadrado. Mas se você faz Pitágoras no triângulo inferior, nesse aqui, o que, que você vai ter? A ao quadrado igual a R ao quadrado mais B ao quadrado. Mais B ao quadrado. Como o A ao quadrado é igual a ele mesmo, né? Então você iguala essas expressões aqui. Aí você tem R ao quadrado mais C ao quadrado tem que ser igual a R ao quadrado mais B ao quadrado. Ok, isso aqui vai cancelar, ó. R ao quadrado vai cancelar com R ao quadrado. Então você acaba chegando em C ao quadrado igual a B ao quadrado. O que, que você faz? Você extrai a raiz. Quando você extrai a raiz, vai cancelar aqui, aqui também. Aí vai ter C igual a B, ó. Lembrando que eu posso fazer esse cancelamento aqui porque o C e o B eu garanto que eles são positivos, né? Ele não pode ser negativos, medida de segmento. Então, tá, é um resultado bem estabelecido, bem interessante, e que vai ser muito importante aqui nas aplicações que a gente vai fazer, tá? Nas questões. Então, basicamente, tu tem duas tangentes a um mesmo círculo aqui. Então, esses comprimentos PA e PB aqui vão ser iguais sempre, tá? Então, vamos aqui para uma aplicação bem direta disso. Você tem um segmento PB aqui, que é tangente no ponto B, essa circunferência, e tem um segmento PA, que é tangente à circunferência no ponto A. Ele fala que aqui o PB é 5 terços de x mais 10. E aqui embaixo o PA é 4x mais 3. Então, pelo teorema que a gente viu, o PA tem que ser igual ao PB. Logo, o que, que vai acontecer? 4x mais 3 tem que ser igual a 5 terços de x mais 10. Há várias formas de desenvolver as contas aqui. Pode fazer o MMC desse lado, depois colocar um aqui e multiplicar em cruz. Mas eu vou fazer o seguinte, eu quero me livrar logo desse denominador, eu vou multiplicar toda a equação por 3, tá bom? 3 vezes 4, 12, então aqui vai ficar 12x. 3 vezes 3, 9, igual. Quando eu pegar 5 terços de x, que eu multiplico por 3, vai cancelar o 3 com 3, ó. Então vai ficar só o 5x. Mas, segue o sinal, 3 vezes 10 é 30. Então eu estou diante de uma equação de primeiro grau, a gente já sabe resolver, né? Passo o 5x para cá negativo, vai ficar 12x menos 5x, igual a 30, aí vem para cá o menos 9. Então, daí a gente tem o seguinte, 12 menos 5 é 7. 7x, 30 menos 9 dá exatamente 21, né? O 7 está multiplicando, passa dividindo. Então, x é 21 dividido por 7, que dá 3. Então, x é igual a 3. Tá? Perceba, se o x for 3, vai cancelar o x com esse 3 aqui. 5, vai ficar 5 mais 10, que é 15. Se o x é 3, 4 vezes 3, 12. Mais 3 são 15. Tá? Então, tá tudo de acordo aqui com o enunciado, com a figura, né? Digamos assim. Tá? Então, aqui é uma consequência direta do teorema que a gente viu aqui. Então, vamos ver mais aplicações. Então, outra aplicaçãozinha um pouco diferente, tá? No desenho abaixo, o segmento CF, tá aqui o segmento CF, ó, tá? C tá aqui e o F é esse pontinho aqui sobre o quadrado, do lado do quadrado. O segmento CF é tangente ao semicírculo, então ele está dizendo que isso aqui é uma semicircunferência de diâmetro AB, né? Se a BCD é um quadrado de lado 4, então o CD é 4, o CB é 4, o AB é 4 também,
e assim vai. O DA, o AD é 4 também, tá? Determine o comprimento de CF. Ele quer saber CF, tá? O que vai acontecer? Já aqui, tá? O teorema aparece para nós. Agora você tem que ter uma boa observação para notar o que eu vou mostrar aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui puxar compasso. Se eu conseguir completar o restante aí do círculo, vai ser uma boa observação. Deixa eu ver aqui, mais ou menos a metade. Mais ou menos a metade. Eu não garanto que vai ficar o círculo perfeito, não. Mas, enfim, vai dar para dar uma ideia aqui do que eu quero mostrar, tá? Vou colocar aqui sobre o B. Pronto, vou tentar descrever o resto do círculo aí, presta atenção. Quase, né? Quase. Então, eu tenho que diminuir mais. Deixa eu diminuir um pouquinho mais aqui. Pronto, vamos ver se vai dar certo agora. Vamos lá. Quase lá, né? Quase isso. Mas a ideia é o seguinte. Eu vou tentar puxar aqui com a mão mesmo para ver se vai dar certo. Opa, olha aí, né? Enfim, eu quero que vocês tenham uma ideia, tá? Então, imagina o círculo completo aqui. O que eu estou querendo justificar? Esse segmento aqui que vai do F para o A, ele tem a mesma medida desse segmento que vai do F para o E. Por quê, ó? Porque aqui eu posso ligar aqui o centro da circunferência ao ponto E, né? E aqui eu vou ter um raio, ó. E daqui para cá, do A até esse centro aqui, também é um raio. Então, nota o seguinte. Se eu ligar o F até esse centro aqui da circunferência, eu recaio naquela situação inicial, ó. Aqui é 90 graus, ponto de tangência, e aqui é 90 graus. Porque esse lado do quadrado, ele vai continuar aqui direto, ó. Tá? Esse lado ali, ele vai continuar aqui direto. Então, aqui vai ser um ponto de tangência também. Então, tem dois triângulos retângulos, esse cateto é raio, e esse cateto é raio, e a hipotenusa, esse segmento em azul, ó, ele é comum aos dois triângulos. Então, consequentemente, pelo teorema anterior, o FE é igual ao F, a letra que estava aqui, que eu não sei mais, espera aí. Ao FA, né? Porque o A está dentro da figura, certo? Então, isso que eu fiz aqui é só para justificar isso. Então, pela observação que a gente acabou de fazer, esse segmento FE, ele vai ter a mesma medida do FA. Então, eu vou chamar essa medida aqui de X, tá? Então, aqui também é X. O que acontece? O lado todo do quadrado mede 4. Se aqui é X, então do D até o F é 4 menos X. Certo? 4 menos X. Agora, eu vou tentar olhar essa linhazinha do C até o E e tentar do C até o B. Tentar olhar essa linhazinha aqui. Então, eu vou até realçar um pouco mais essa linha aqui, ó. Eu vou olhar essa linha que vai do C até o ponto E, aqui. E vou olhar a outra linha que vai do C até o ponto B, bem aqui. Aqui também eu tenho uma situação de duas tangentes ao círculo. Nota o seguinte, o círculo ele continua aqui embaixo. Ó. Ele vai fazer assim, ó. A outra metade do círculo, né? Aqui tem um semicírculo, aqui tem outro, tá? Então, ó, centro da circunferência. Se eu ligar daqui para cá, eu tenho aqui um raio. Se eu ligar daqui para cá para o B, eu tenho outro raio aqui, ó. E aí, ó, se eu ligar do centro até o ponto C ali, ó, de novo eu tenho aquela situação dos triângulos, ó. Aqui é 90 graus, aqui, ó, até porque aqui temos o vértice do quadrado, né? Tem que ser 90 graus. E aí, ó, dois triângulos, retângulos, com um cateto com a mesma medida, R e R, e uma hipotenusa comum. Então, o que acontece? Se do C para o B é 4, ele sendo tangente ao círculo, e do C para o E também é tangente, então a medida do C para o B tem que ser igual à medida do C para o E. Ou seja, a medida do C para o E também é 4. Tá? Então, essa é a parte mais importante, você visualizar isso. A medida do C para o E
tem que ser igual a medida do C para o B, porque eu tenho uma situação de duas tangentes, tá? Se eu fosse fazer aqui a figura, né? Como é que eu ia fazer, né? Deixa eu ver se eu coloco do lado aqui. Você imagina o seguinte, ó. Você tem um círculo aqui. Aí o que está acontecendo, ó? Tem um segmento que vem lá de cima e encosta aqui no ponto E, bem aqui, digamos assim, mais ou menos, tá? E tem outro segmento passando para cá. Claro que não vai ficar bem retinho aqui, tá? Então, quando você tem essa situação, você vai ter aqui o centro, você liga para cá, então você tem raio e raio. Aí o que foi que eu fiz nesse segmento azul? Eu liguei lá para o ponto C, né? Como se o C fosse aqui, tá? Então, esse segmento vermelho ali, tá? Esse aqui, ó, tem que ter a mesma medida desse segmento aqui, tá? É inspirado nisso que a gente concluiu que se o CB é 4, o CE tem que ser 4 também. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar aqui as nossas atenções para esse triângulozinho do cantinho aqui, o triângulo C, quer dizer, o triângulo CDF, tá bom? Vou apagar só essa parte aqui que eu não vou precisar mais. Então, volto as minhas atenções para o triângulo CDF aí. Preste atenção. Então, se o CE é 4 e o EF é X, então eu posso afirmar que o segmento todo é X mais 4, tá bom? Então, o que vai acontecer, ó? Você tem aqui você tem esse segmento CD aqui, aí aqui tem do D para o F, lá embaixo, e aqui você tem do C para o F, do C até o F aqui, tá? Bem aqui no cantinho, você sabe que é 90 graus, né? O vértice do quadrado aqui é 90 graus, aqui é o D, aqui é o C, o CD vale 4, do D para o F vale 4 menos X, ó, do D para o F, 4 menos X, e aqui, ó, vai valer 4 mais X, ou X mais 4, mesma coisa. Então, você tem um triângulo retângulo, né, aqui nessa situação, tá? E aí vale o teorema de Pitágoras. Então, vamos desenvolver as contas utilizando o teorema de Pitágoras. Quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, esse aqui vai ficar 4 menos x ao quadrado, mais o outro cateto, 4 ao quadrado. Produtos notáveis. Então, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Igual, aqui, produto notável de novo. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Mas, vou repetir aqui na frente, tá? O 4 ao quadrado. Vamos ver se dá para cancelar alguma coisa agora. Então, esse x ao quadrado aqui, a gente vai cancelar com esse x ao quadrado aqui, ó. Cancelou. Esse 4 ao quadrado aqui, a gente vai cancelar com esse 4 ao quadrado aqui, ó. Cancelou. 2 vezes x vezes 4, 2 vezes 4 é 8. Então, vai ficar 8x igual a 4 ao quadrado, que é 16, menos 2 vezes 4 vezes 8, 2 vezes 4 vezes 8, 2 vezes 4 vezes x, que é 8x. Passo menos 8x para cá, positivo, igual a 16. 8 mais 8 é 16, x igual a 16. Portanto, pessoal, o x vai ser 16 dividido por 16, ou seja, o x é 1. Pronto, acabou o problema, tá? Então, a partir do momento que eu sei que o x é 1, ele quer saber, determine o comprimento CF. CF vai ser 4 mais 1, vai ser 5, né? E vai ser o comprimento do CE mais o EF, né? Portanto, o CF, né? Então, a gente pode escrever aqui, CF é igual a 4 mais x, vai ser 4 mais 1, que é igual a 5. Tá? Então, essa questão é uma aplicação direta do teorema que a gente viu no começo da aula. Situações em que tem tangentes ao mesmo círculo, né? Aqui, o círculo completo vai passar aqui na parte de baixo aqui, tá? Tentei fazer aqui um esboço, tá? E aí, ó, o FA é igual ao FE, você tem a situação de tangentes aqui. E se você olhar para esse lado direito aqui, o CE é tangente à circunferência e o CB também, tá?
O CE é tangente à circunferência no ponto E, e o CB é tangente à circunferência no ponto B. Então, a medida do CE tem que ser igual à medida do CB. E a medida do FE tem que ser igual à do FA. Tá? Vamos aqui para a próxima. Então, ó, preste atenção nessa situação aqui. A circunferência da figura está inscrita. Inscrita quer dizer dentro do triângulo ABC. PQ e R, então, PQ e R são os pontos de tangência, né? São os pontos onde os lados do triângulo tocam a circunferência. Então, o lado AB toca a circunferência no ponto P. O lado BC toca aqui a circunferência no ponto Q. O lado AC toca a circunferência aqui no ponto R, tá? Aqui o pontinho comum. Esse pontinho é comum ao lado AC e é comum e pertence à circunferência, tá? Então, vamos lá. Sendo AB igual a 7, então ele deu a medida do AB. BC igual a 6, cadê o BC? BC é igual a 6. E AC igual a 8, então AC, esse lado todinho aqui de baixo vale 8. Calcule a medida do segmento PB. Então, de cara, eu vou chamar aqui o PB de X, tá? Preste atenção. PB é X. O que vai acontecer? Como AB vale 7, ó, e aqui é X, então eu sei que PA vai ser 7 menos esse pedacinho. 7 menos X. Tá? Só para começar. O que acontece aqui, né? Por que eu posso aplicar o teorema lá do começo da aula? Eu tenho 3 situações de tangentes iguais aqui, ó. CQ vai ser igual a CR, PA vai ser igual a RA, e PQ vai ser igual a... Quer dizer, PB vai ser igual a QB, né? Por que isso acontece, ó? Eu vou tentar aqui traçar aqui uma reta perpendicular a esse lado aqui, passando pelo ponto Q, tá? Só para marcar mais ou menos onde é que seria o centro da circunferência. Eu vou traçar uma perpendicular aqui ao AB pelo ponto P. Vamos traçar aqui uma perpendicular. Mais ou menos para ter ideia aqui. Então, o centro dessa circunferência é mais ou menos nesse pontinho aqui, ó, tá? Eu coloco aqui outra cor. Esse aqui é o centro da circunferência, mais ou menos, tá? Ponto de encontro das perpendiculares. O que acontece? Você já viu que aqui vai ser um raio e aqui vai ser um raio. Se a gente ligar aqui o ponto B aqui ao centro da circunferência, aqui a gente sabe que é 90 graus, aqui é 90 graus. E aí o que acontece? Ó? Aquela situação. 2 triângulos retângulos, hipotenusa comum, que é isso aqui, e aqui tem um cateto de medida igual. Esse cateto é igual a esse. Então, aquela situação. Se aqui é x, aqui é x. Tá? E aí, para resumir, quando a gente liga o centro ao ponto R, que liga aqui o C ao centro, de novo a situação, 90, 90, aqui é igual a esse. Então, esse segmentozinho aqui vai ter a mesma medida desse. E se eu olhar para esse cantinho aqui da figura, ó, eu ligo o centro até o ponto A, mesma coisa de novo, ó, raio, raio, hipotenusa comum, aqui é 90 graus, ó. Então, a medida do A para o R tem que ser igual à medida do A para o P, tá? Então, isso é para nos convencer aqui que, de fato, o teorema se aplica na questão. Eu vou apagar isso aqui. E aí, já tendo sido convencido, nós já estamos convencidos, né, disso, então a gente vai aplicar. Vamos lá, aqui é x. Então, BP é igual a BQ, então aqui é x. Agora, preste atenção. Foi dado a medida BC, ó. A medida BC é 6. Se aqui é x, então aqui é 6 menos x. Agora vamos olhar o seguinte, ó. Se aqui é 6 menos x, o CR também é 6 menos x. Eles devem ser iguais, porque o CQ e o CR são tangentes a essa circunferência, tá? E aí o que acontece? Acontece que o AB, quer dizer, o AC foi dado, ó. O AC é 8. Aqui já tem 6 menos x. Então, quanto é que vai ser o AR? O AR vai ser 2 mais x. Por que o AR tem que ser 2 mais x? Porque se eu pegar o AR e somar com o CR, que é 6 menos x, ó, o que vai acontecer x menos x? Ó? Cancela, aí fica só 2 mais 6, que é quanto? 8.
que é a medida que a questão está dizendo que é, ó. O AC é 8. Pronto. Então, vamos lá. Presta atenção no que eu fiz. Aqui é x. Tudo aqui vale 6. Então, aqui é 6 menos x. Só que o segmento CQ tem que ser igual ao segmento CR, o tamanho, 6 menos x. E aí, o segmento CA, o AC, vale 8. Então, aqui tem que ser 2 mais x. O encerramento, né, vai ser nessa partezinha aqui, ó. Por quê? Porque a gente sabe que o AP, né, escrever aqui, o AP deve ser igual ao AR, né? Já que você tem aquela situação aqui, o centro da circunferência e tal, 90 graus, hipotenusa comum, né? Então, o AR tem que ser igual ao AP. AP é igual a AR. Só que o AP vale o quê? O AP é 7 menos x. E o AR é 2 mais x. Pronto, ó. Então a equaçãozinha de primeiro grau, a gente resolve e determina o PB, que é o x. Então vamos lá. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou passar o menos x para lá positivo e o 2 para cá negativo. Vai ficar 7 menos 2 igual a x mais x. Ou seja, vai ficar 2x igual a 7 menos 2, 5. O 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Então dá 5 sobre 2. Como nós podemos dividir aqui, dá uma continha quebrada, mas não dá uma continha feia, não dá dízima periódica, a gente divide. Então, esse aqui dá 2,5, 2,5, tá? Ele coloca unidades, ele está colocando as medidas em metros. Então, é interessante que você coloque aqui a unidade, tá? 2,5 metros, tá bom? Certo? Então, isso vai se encaixar com toda a figura aqui, ó. Me permitam fazer um teste rapidinho para ver como tudo bate com o teorema. Então, vamos lá. Se aqui é 2,5, como o AB é 7, então aqui vai ser 7 menos 2,5. 7 menos 2 é 5, então 4,5. Aqui vai ser 2,5 também, porque é tangente. Quem vai ser o CQ? O BC, cadê o BC? O BC é 6. 6 menos 2 é 4, então aqui é 3,5. Aqui tem que ser 3,5 também. Mas se aqui for 3,5, como o AC é 8, 8 menos 3 é 5, então aqui é 4,5. Legal, ó. Tá vendo? 4,5, 4,5. Tá? 2,5, 2,5, 3,5, 3,5. Não tem para onde correr, tá? Se você fizer as contas direitinho, tá? Aplicar o teorema corretamente, não tem para onde correr não. Dá certo. Tá bom, pessoal? Essa foi a ideia dessa daqui. Então, a gente vai fazer agora mais algumas aplicações do teorema, tá? As questões vão variando, tá? Pronto. Essa aqui é uma situação parecida, só que diferente dessa, nessa aqui o triângulo não é um triângulo retângulo, né? Nessa aqui você tem um triângulo retângulo. E essa figura eu coloquei aqui porque não tinha no enunciado. Eu construí essa figura aqui, tá? Então a dificuldade primeiro dessa questão seria que você teria que construir a tua figura. A questão só traz o texto, tá? A hipotenusa de um triângulo retângulo mede 10. Então é dado BC, né? A hipotenusa BC vale 10, né? Na minha figura aqui, BC é a hipotenusa. E o raio do círculo inscrito mede 1. Então, foi dado o raio aqui. Aqui é 1, né? Então, é o seguinte aqui. Daqui para cá é 1. Daqui do centro para cá é 1. E daqui até o outro ponto de tangência também é 1, certo? Para cá. Nota o seguinte aí, já no começo. Nota o seguinte. Aqui vai formar um quadradinho, né? Ó, aqui vai formar um quadradinho. Isso é uma particularidade, tá? Note que na outra questão formou um quadrilátero aqui, mas eu não posso afirmar que isso aqui é um quadrado, porque esse ângulo aqui não necessariamente é de 90 graus, e nem esse, tá? Na verdade, nessa ocasião aqui, não vai ser, né? Porque um triângulo retângulo não pode ter lado 7, 6 e 8. 8 ao quadrado não é igual a 7 ao quadrado mais 6 ao quadrado, né? Não obedece o teorema de Pitágoras, né? Então, de fato, nessa questão aqui, o triângulo não é retângulo. Então, o que é que acontece? Como o triângulo é retângulo agora, na nova situação, aqui vai ser um quadradinho. E o raio foi dado. Aqui é 1, aqui é 1, aqui é 1. Então, todo lado do quadrado mede 1. Aqui mede 1, aqui mede 1. Tá? Determine o perímetro do triângulo ABC, né? A gente quer o perímetro desse triângulo ABC.
Então, note o que, que a gente vai fazer. Perceba aí, ó. A situação do teorema aparece de novo. Se eu ligar o centro da circunferência ao vértice C, bem ali no cantinho, ó, o que, que aconteceu aqui, ó. Você vê aquela situação que está lá no problema, né? Então, a distância desse ponto C até esse pontinho aqui, que eu vou chamar de D, tá? Essa distância aqui tem que ser igual à distância do ponto C até esse pontinho aqui de cima, que eu vou chamar de E, tá? Aqui o ponto D aqui embaixo. Então, CD é igual a CE. Esse CD a gente pode chamar ele de X. Então, o CE também é X, tá? Agora eu vou para outra ponta aqui da figura. Eu vou pensar nesse quadrilátero aqui e vou tentar montar a situação aqui, ó. Eu vou ligar aqui o ponto B ao centro da circunferência. Então, de novo, ó, eu tenho algo parecido. Aqui é 90 graus, ó, e aqui é 90 graus. Esse cateto vale 1, esse vale 1 desse triângulo. Isso tem hipotenusa comum. Então, se eu chamar esse pontinho aqui de F, a distância do B para o F tem que ser igual à distância do B para o F. Eu vou chamar essa distância do B para o F de Y. É claro que eu não posso chamar de X, né? Até porque visualmente essa distância X não é igual a essa daqui. Então, eu vou chamar de Y, então aqui também é Y. Note o seguinte, para a gente achar o que a questão pede, que é calcular o perímetro do triângulo ABC, a gente não precisa necessariamente encontrar aí o X e o Y, tá certo? A ideia reside nisso, certo? O que que acontece? Esse Y aqui, ele pode ser colocado em função do X. Por quê? A hipotenusa BC vale 10, ela foi informada, ó. BC, né, é igual a 10. Se BC é igual a 10, então X mais Y é igual a 10. Então, se X mais Y é igual a 10, o Y, pessoal, é 10 menos X, tá bom? Essa informação aqui vai ser muito importante para nós, tá? Agora vamos atrás de calcular o perímetro, preste atenção. O que que vai ser o perímetro? Perímetro do triângulo ABC. Triângulo ABC. Vai ser o lado AC somado com o lado CB somado com o lado BA, né? BA. Então, vamos lá. Quem é AC? Ora, AC é 1 mais X, né? É tudo isso aqui. 1 mais X. Quem é CB? Ora, CB é X mais Y. Então, mais X mais Y. Mais. Quem é BA, pessoal? Ora, BA é Y mais 1. Então, o que vai acontecer aqui? A gente vai ter 1 mais 1, 2, mais x mais x, 2x, mais y, 2y. E aqui tem várias formas de fazer, né? A gente pode trocar o y por 10 menos x, depois distribuir, mas o mais prático aqui seria colocar daqui para cá só o 2 em evidência, né? Ou então você pode colocar o 2 em evidência em tudo, tanto faz. X mais y. Agora, lembra que x mais y é 10? Então, aqui vai ficar como? Aqui vai ficar igual a 2 mais 2 vezes 10. Prioridade é a multiplicação. Então, 2 vezes 10 é 20. Então, 20 mais 2, 22. Sempre lembrando da unidade. As coisas são medidas em centímetros. Então, aqui você tem que colocar cm no final. Tá? Então, de novo, ó, isso aí foi mais uma aplicaçãozinha do teorema, tá? Onde você visualiza aqui na figura a situação em que tem segmentos tangentes à circunferência, tá? Esses segmentos tangentes têm que ter a mesma medida, tá? Esses pares de segmentos tangentes, digamos assim, certo? Vamos para outra situação aqui, onde a gente vai usar de novo aquele resultado. Na figura, PA é 16, então do P até o A vale 16. E A, B e C são pontos de tangência. Calcule o perímetro do triângulo PRS. Ele quer o perímetro desse triângulo PRS aqui, ó. Esse triângulozinho aqui, ó. Tá? Então, o que é o perímetro? É a soma de todos os lados.
Presta bastante atenção nessa situação aqui. Só foi dado o PA, que é igual a 16. Aí você pensa, puxa vida, será que só com isso aqui dá para responder a questão? Por incrível que pareça, dá sim, tá? O que que a gente vai pensar aqui primeiramente? Então, vamos tentar enxergar aqui o centro da circunferência, que é um ponto por aqui assim, né? E aí, de novo, eu ligo do centro da circunferência ao ponto A, e digamos que eu ligo do centro da circunferência ao ponto C, que é um ponto de tangência. Em seguida, eu ligo do centro da circunferência ao ponto R, né? Olha a situação que está se formando aqui, ó. 90 graus, 90 graus. Vou chamar esse centro aqui de O. Olha o triângulo OAR e olha o triângulo OCR. Ó, esse aqui, esse cateto é igual a esse, raio, raio, hipotenusa comum. Então, com isso, o que eu quero dizer para vocês? Que a distância do A para o R, pessoal, tem que ser igual à distância do C para o R. Tá? Distância do A para o R tem que ser igual à distância do C para o R. Tá? Agora, o que eu vou fazer? Deixa isso aqui guardado. Eu vou esquecer um pouco essa situação aqui, porque eu tenho outro ponto de tangência aqui, que é o B, ó, que eu não analisei ainda. Então, eu vou tentar fazer algo parecido aqui para o B. Vou marcar aqui mais ou menos aqui o centro da circunferência. E aí, eu vou traçar um raio do centro para o ponto B. E em seguida, eu vou traçar um raio do centro para o ponto C, bem aqui assim, tá? Então, eu vou chamar de novo aqui o centro de O. E agora, eu vou ligar do centro ao ponto S aqui fora, tá vendo? Ó? Eu vou ligar daqui até o ponto S bem aqui. Então, de novo, ó, olha a situação que se desenhou aqui, ó. Aqui é 90 graus, ó. Aqui também é 90 graus. Esse cateto é igual a esse. E a hipotenusa é comum para os dois triângulos retângulos. A hipotenusa comum é OS. Então, com isso, eu vou conseguir afirmar o quê? Que o cateto BS é igual ao cateto CS. Então, BS é igual a CS. Então, isso aqui, essas duas igualdades aqui que eu consegui inferir, tá? Determinar, elas vão ser fundamentais para eu concluir a minha questão, tá? Agora preste atenção, vamos apagar aqui. E é o seguinte, eu vou dizer que a medida do AR, que é igual à medida do CR, vai ser X, digamos assim. Então, aqui vai ser X, e daqui para cá também é X, tá? Agora, a medida BS é igual à medida CS. Eu vou chamar de Y. E aqui vai ser Y, tá? Beleza. O que que acontece? Existe uma terceira situação, que eu não sei se vocês enxergaram, onde eu tenho segmentos tangentes iguais. A terceira situação vai ser exatamente relativa a esse ponto aqui fora, ó, o ponto P. O PA vai ser igual ao PB, tá? Então, outra coisa que vai acontecer é que o PA tem que ser igual ao PB, não tem para onde correr. Marcou o centro da circunferência, ligou aqui do centro ao ponto A, você tem um raio, ligou do centro ao ponto B, você tem um raio, aqui é 90 graus, aqui é 90 graus. Se a gente tomar do ponto O e ligar ao P, a gente tem aqui uma hipotenusa comum. Então, o PA, pessoal, tem que ser igual ao PB. Isso também vai ser ótimo para nós, tá? Então, deixa eu apagar aqui só essa parte, ver se eu consigo. Eu posso vou deixar, né? Vou apagar. Quero deixar ali só o X e o Y que eu já escrevi. Tá? Então, é o seguinte. Então, se o PA é igual a PB, então isso aqui tudo é igual a quê? Quanto é PA? 16. Agora preste atenção. Se PA é 16 e RA é X, o PR vai ser 16 menos X. Tá? Agora vamos olhar aqui a parte de baixo. Se o PB também é 16 e o SB, né, é Y, então aqui vai ser 16 menos Y. Ah, professor, mas não precisa saber quem é X, quem é Y, não? Não, o barato da questão está aí. Parecido com o anterior, não precisa nem determinar nem X nem Y. Até porque com os dados da questão,
a gente não consegue determinar de fato quem é x, quem é y. Mas aí, como ele pede o perímetro do triângulo PRS, então, o que vai acontecer? O perímetro, tá? Perímetro do triângulo PRS vai ser igual a quê? PR mais RS mais SP, esse outro lado aqui. A soma dos três lados. Pessoal, quem é o PR? PR é 16 menos X. Mais. Quem é RS? Perceba que RS é RC mais CS, ou seja, X mais Y. Mais X mais Y. E para fechar, quem é SP? 16 menos Y. Olha aí que bacana. O que vai acontecer aqui? Ó? Cancelamentos. Ó. Então, por isso que não precisa você saber nem quem é X nem Y. Isso aqui, X menos X é zero. Cancela. E aqui, Y menos Y, cancela também. Então, no fim das contas, o perímetro vai ficar 16 mais 16. E dá exatamente o quê? 32 centímetros. Tá bom? Então, sem a gente conhecer aquele teorema, sem tentar visualizar a aplicabilidade daquele teorema na questão, a gente não consegue resolver, né? Não dá para fazer Pitágoras, até porque os dados da questão são pouquíssimos, né? São escassos. Ele só dá o PA, né? Então, você tem que aplicar o teorema para poder concluir, né? Para poder achar o perímetro do triângulo PRS. Certo? Vamos para outra. Então, outra situação parecida aqui com essa, né? Vamos lá. Esse aqui nós vamos fazer mais diretamente, tá? Eu estava fazendo passo a passo para a gente se acostumar e fazer diretamente agora. Então, vamos lá. A circunferência de centro O da figura está inscrita no triângulo ABC. Sendo AB igual a 5, não vou marcar agora, porque tem uma diferença aqui, né? Tem um segmento partido aqui. AC igual a 6, também não vou marcar agora, não. E o BC é 7. Calcule PC. Então, primeiramente, eu já vou começar chamando aqui o PC de X. Então, a ideia é determinar X. Eu vou dar alguns nomes para os pontos de tangência aqui que eu marquei, tá? Então, esse pontinho aqui e esse pontinho aqui, eu vou dar nomes para eles. ABCP. Eu vou chamar aqui de MN, tá? M e N. Pelo que a gente viu, então, CP tem que ser igual a CN, né? Tá? Então, aqui é X. Agora, note o seguinte, ele falou que o AC é 6. Então, se AC é 6, aqui é 6 menos X. Mas, se o AN é 6 menos X, o AM tem que ser igual. Por quê? Porque o AN é igual, por sua vez, ao AM, né? Então, aqui é 6 menos X. Agora, se o AM é 6 menos X, quem é a medida do A para o B? Cadê? A medida do A para o B é 5, ó. Então, quem vai ser esse cara aqui? Já tem 6 aqui, eu tenho que tirar 1 e tenho que somar X. Porque se eu pegar menos 1 mais X e somar com 6 menos X, o X vai cancelar e 6 menos 1 é 5. Então, tá tudo ok, tá? Então, aqui, você pode escrever menos 1 mais X ou então X menos 1, tanto faz, tá? Eu vou deixar assim mesmo. Pronto. Agora, a parte crucial para a gente concluir vai ser essa parte de baixo aqui. Preste bastante atenção. O BC é 7. Se PC é X, então isso aqui é 7 menos X. Mas nós sabemos, pelo teorema, que BM tem que ser igual a BP, né? BP. Então, menos 1 mais X tem que ser igual a 7 menos X. Acabou. Joga menos X para cá. Igual 7, aí vem mais 1, né? Olha aí. 2x igual a 7 mais 1, 8. Então, isso implica que x é igual a 8 sobre 2. Portanto, x é igual a 4. Pronto. Então, resposta. Deixa eu só escrever uma resposta mais bonitinha aqui, né? Resposta. O que ele queria determinar? PC, né? PC é igual a 4 centímetros, não é isso? A unidade foi dada em centímetros, então você coloca aqui, tá?
4 centímetros. Eu vou deixar isso aqui recortado na mesma folha, porque eu quero voltar na figura e fazer um pequeno teste, tá? Então eu vou deixar isso aqui na página mesmo. Deixa eu arrastar aqui para baixo. Deixa eu arrastar isso aqui. Tá? Eu vou deixar aqui, para não apagar essa também, que já está com as contas feitas. Eu vou apagar a principal lá, para a gente fazer um pequeno teste rapidinho. Vou apagar bem aqui. Então vamos fazer os testes lá com o valor do x, certo? Então o x é 4. Então perceba, aqui era 4, né? Então se o PC é 4. Quem é o BC? 7. Então 7 menos 4 aqui é 3. Mas se aqui é 3, então se eu marquei aqui como M, né? O BP tem que ser igual ao BM, então aqui tem que ser 3 também. Mas se aqui for 3, o AB é 5. Então aqui tem que ser 2. Mas se aí for 2, e eu chamei aqui esse pontinho aqui de tangência de N, então do AM até é igual do A para o N. Então isso aqui é 2, aqui também é 2. Mas o AC, cadê o AC? É 6. Se aqui é 2, então aqui é 4. Olha aí, 4 e 4, tá vendo? Então dá tudo igualzinho, né? Tudo direitinho. Então tá tudo correto. Certo? De acordo com o teorema. Pronto, vamos para mais uma situação aqui um pouco diferente. Uma questãozinha de vestibular. Então, observe a figura abaixo. Você tem aqui um círculo. E aqui você tem aqui ABCD, né? Vai ser um trapézio. Um trapézio retângulo, porque tem um ângulo de 90 graus aqui e um ângulo de 90 graus aqui embaixo. Então, aí você tem um trapézio retângulo, tá? O que ele diz nessa questão? Na figura, AD, tá? É diâmetro da circunferência de centro O e raio OP, né? OP. Se OP é raio, então P é ponto de tangência, tá? Primeira coisa. Os pontos A, B, C e D são os vértices de um trapézio retângulo. Se DC é igual a A, então DC é a base menor do trapézio, vale A. AB é igual a Bzinho, então a base maior vale Bzinho. Com A menor do que B. Claro, a base menor é menor do que a base maior, né? A menor do que B faz todo sentido. Então, a medida de AD, né? AD, isso aqui, esse diâmetro aqui, em função de A e B é. Então, ele quer que você determine AD, essa distância aqui, em função apenas do A e do B. Tá bom? Então, a gente vai tentar fazer isso. Então, vamos lá. Como é que a gente vai tentar fazer isso, né? Vamos pensar aqui, tá? Primeiramente, é o seguinte. Do C para o D tem que ser igual ao C para o P. Aquela situação de tangência de novo. Aqui é um raio, né? Daqui para cá, ó, você tem um raio também, 90 graus. OC seria a hipotenusa dos dois triângulos. Então, isso aqui é RR, A. Aqui é A, aqui do lado, tá? O que acontece? Se aí é A, vamos olhar agora BP e vamos olhar BA. O que acontece? Qual vai ser a nossa conclusão, pessoal? O BP tem que ser igual ao BA. Se aqui é B, aqui é B. De novo, ó, 90 graus, 90 graus. Aqui eu tenho um raio, aqui eu tenho um raio. Se eu ligar do O ao ponto B, eu tenho a hipotenusa comum dos dois triângulos. Então, se aqui é B, aqui é B. Com essa brincadeirinha aí que eu acabei de fazer, eu acabei descobrindo que CB é igual a CP mais PB, ou seja, é igual a A mais B. A mais B. Só nessa brincadeirinha aí eu descobri isso, tá? Aí você pode pensar assim, mas professor, por que que isso vai ter alguma importância? Isso vai ter toda a importância, tá? Mas antes de eu mostrar qual é a importância, eu vou destacar aqui só o quadrilátero, tá? Só o trapézio, para vocês verem uma coisa. Então, eu vou destacar aqui o trapézio, aqui do lado. Fazer um desenhozinho aqui, mais ou menos, tá? O trapézio retângulo. O que acontece nesse trapézio, né? Aqui é o D, aqui é o C, aqui é o B e aqui é o A. Como eu falei, eu acabei de descobrir que isso aqui é A mais B, né? Isso aqui é A mais B. O que acontece? Isso aqui, o AD é R mais R, que é 2R. Então, eu posso afirmar que a altura do meu trapézio é 2R.
essa basezinha aqui mede Azinho, e essa base maior daqui para cá, essa base todinha aqui, ela vale Bzinho, tá? Por que que é valioso a gente determinar CB como sendo A mais B? Porque agora a gente pode recorrer ao seguinte, ó. A gente pode fazer aqui, traçar a altura desse trapézio pelo vértice C aqui, ó. Na hora que a gente traça essa altura pelo vértice C, olha que coisa interessante, ó. Quando a gente traça essa altura aqui. A gente acaba formando aqui, nessa parte direita da figura, um triângulo retângulo, ó, tá? E aí o que é que a gente sabe desse triângulo? Que essa altura aqui azul é 2R, 2R. Daqui para cá, eu vou chamar aqui esse pontinho que eu dividi, eu vou dar um nome para ele, tá? A, B, C, D, O, P. Ele não usou o E, então eu vou chamar de E. Então perceba, se aqui é A, aqui é um retângulozinho aqui, ó, do lado esquerdo. Então do AE também vale A. Agora preste atenção. Se o segmento todinho vale B, e esse pedacinho que está dentro do segmento vale A, então esse pedaço do E para o B, pessoal, vai ser B menos A. B menos A. Tá? Certo? B menos A. Então, olha o que que acontece aqui, ó. Aqui eu tenho um triângulo retângulo. Então, agora eu posso fazer simplesmente o quê? Utilizar o meu teorema de Pitágoras. Então, é o teorema de Pitágoras que vai ajudar, juntamente com o teorema das tangentes, né, a resolver essa questão. Então, como é que vai ficar? Agora aplica Pitágoras. O que que ele diz? Hipotenusa ao quadrado igual soma dos quadrados dos catetos. Esse cateto aqui é 2R. Cuidado, você não pode deixar assim. Tem que pôr os parênteses, porque o 2 vai estar elevado também. Mais B menos A ao quadrado. Para o restante aqui, o que você precisa das operações é produtos notáveis, tá? Então, vamos desenvolver as contas aqui. Como é que vai ficar? Então, a gente vai ter o seguinte. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Igual, 2 ao quadrado é 4, R ao quadrado. Aqui, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Então, de cara aqui, já tem alguns cancelamentos interessantes. Esse A ao quadrado aqui, ó, a gente vai cancelar com esse A ao quadrado aqui. Já era. Esse B ao quadrado aqui, ó, desse lado da igualdade, a gente vai cancelar com esse, ó. Então, aqui já era. Daí, o que é que a gente vai obter? Então, 2AB igual a 4R ao quadrado menos 2BA é a mesma coisa que 2 vezes A vezes B, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Beleza. Vamos trabalhar isso aqui agora. Então, vamos isolar o R ao quadrado. Menos 2AB vai para cá positivo. 2AB mais 2AB é igual a 4R ao quadrado. 2 com 2 são 4, então 4AB é igual a 4R ao quadrado. Opa! Agora que eu vou cancelar o 4 com 4, posso fazer isso, porque as operações aqui são multiplicação, multiplicação, multiplicação. Aí eu obtenho R ao quadrado igual a A vezes B. Extraio a raiz quadrada, daí eu tenho que R é igual a raiz quadrada de A por B. Tá? Então, eu obtive, assim, o raio do círculo, né, da circunferência, em função do A e do B. Vamos olhar aqui os itens. Ó, então, R é igual a raiz de AB, ó. Item correto aqui é o item B de bola. Certo? Então, a observação de que o segmento CB é A mais B foi crucial para a gente aplicar o Pitágoras aqui. E como é que a gente obteve que o CB é A mais B? Ora, porque o segmento CD e o segmento CP são tangentes à circunferência. Então, o CD tem que ser igual ao CP. E aqui embaixo, os segmentos BA e BP também são tangentes à circunferência. O BA é tangente no ponto A e o BP é tangente no ponto P. Então, BA tem que ser igual a BP. Então, se aqui é B, aqui também é B. E em seguida a gente aplicou o Pitágoras. Certo? Vamos lá. Então, outra questãozinha de vestibular, tá?
Então, vejo que as questões, a maioria eu estou fazendo ou com exclusividade só no teorema, ou então baseado no teorema de Pitágoras também, né? Então, vamos lá. Então, é o seguinte, a gente vai ter o seguinte aqui, perceba. Um polígono circunscreve um círculo conforme a figura abaixo, sabendo-se que AB é igual a 4, CD é igual a 5, DE é igual a 6, FA igual a 3, então a diferença BC menos EF. Essa diferença é igual a quê? Né? Então é isso que ele quer saber. É 2 centímetros? É 0? É 1? Se for 0, quer dizer que BC é igual a F, né? Segmentos têm o mesmo tamanho. Então vamos lá. Aqui eu tenho vários pontos de tangência no círculo. Eu tenho um ponto de tangência bem aqui, eu tenho um ponto de tangência bem aqui, eu tenho um ponto de tangência bem aqui, um bem aqui, outro aqui e outro aqui, tá? Cada lado do polígono é tangente ao círculo. Eu não vou me preocupar em dar nomes para esses pontos, tá? Até porque são muitos, mas eu vou me preocupar com as medidas iguais. Então preste bastante atenção, tá? Aliás, é bom colocar nomes, né? Porque senão quando eu for falar, ninguém vai saber o que eu estou falando. Então, A, B, C, D, E, F. Então, vamos lá. Eu vou chamar isso aqui de G, H, I, J, K e L, tá? Então, pessoal, pelo teorema que a gente viu hoje, o AH tem que ser igual ao AG. O FG tem que ser igual ao FL. O EL tem que ser igual ao EK. O DK tem que ser igual ao DJ. O CJ tem que ser igual ao CI. E o BI tem que ser igual ao BH, tá? Então, esse basicamente é o teorema que a gente viu hoje, né? Pontos de tangência. Então, é o seguinte, eu vou chamar essa distância AH de X. Ou de A, eu vou chamar de A. O AB é 4. Então, aqui é 4 menos A. 4 menos A, tá bom? O BH tem que ser igual ao BI. Então, aqui também é 4 menos A. Mas o BC foi dado, né? Cadê o BC? Cadê o BC? Não, não foi dado o BC, né? Enfim, deixa para lá. Então, o BC, eu não sei. Então, eu vou chamar essa distânciazinha do I para o C de Bzinho. Tá? Então, a distância do C para o J também é Bzinho. Mas a distância do C para o D, pessoal, C para o D, é 5. Então, do D para o J é 5 menos B. Mas o DJ, como eu falei, é igual ao DK. Então, se o DJ é igual ao DK, aqui vai ser 5 menos B também. Ele me informou quanto é o DE? Cadê? O DE é 6. Então, se aqui tem 5 menos B, o EK tem que ser 1 mais B. Por aquela história, vai cancelar B menos B e 1 mais 5 é 6. Mas, se o EK é 1 mais B, o EL também tem que ser 1 mais B, né? São iguais. Sempre, ó, eu gosto de frisar, né? O centro, ó, ligou para cá, ó. Ligou para cá. Olha aí o raio, ó. Esse raio igual a esse. Liga o ponto E ao centro da circunferência. Olha aí o que tu obtém, ó. 90 graus, 90 graus. Então tá aí, ó. Tem que ser igual, não tem para onde correr. Tá bom? Então, o que vai acontecer agora? Então é o seguinte. Então, aqui é 1 mais B. Foi dado o EF. O EF. Não, o EF não foi dado. Mas é o seguinte, vamos para a parte de cima aqui. Foi dado o FA, que é 3. Então, vamos lá. O AH tem que ser igual ao AG, então tem que ser Azinho. Mas o FA, pessoal, é 3, ó, foi dado na questão que é 3. Então, eu sei que o FG tem que ser 3 menos A. Né? Ó, 3 menos A mais A dá 3. Porém, o FG tem que ser igual ao FL. Então, se FG é 3 menos A, o FL também é 3 menos A. Pronto. Tá? Com essas observações, o que a gente vai obter? A gente tem que o BC, então, o BC vai ser igual a quê? Pega o BC, cadê? A, B, C. O BC vai ser essa soma aqui, 4 menos A mais B, porque é o BI mais o IC, né? Mais B. Mas se a gente olhar o EF, o que acontece com o EF, pessoal?
Vamos olhar o EF agora. EF, cadê EF? EF. O EF vai ser o EL mais o LF, ou seja, vai ser 1 mais B mais quem? 3 menos A. 3 menos A é? É, 3 menos A, tá certo. É isso mesmo. Então, o EF, reduzindo nas continhas, vai ser 1 mais 3, 4, menos A, mais B. Acabou o problema. Por que o problema acabou? Porque a gente acabou de mostrar que a medida do BC, portanto, né? A medida do BC vai ser igual à medida do F. Se elas são iguais, então a diferença é zero. BC menos EF é igual a zero. A alternativa correta é o item C de casa. Tá? Só para frisar mais uma vez, como é que eu mostro que FG tem que ser igual a FL? É assim, né? Marca o centro, ó, liga aqui ao ponto G, você tem um raio, liga aqui ao ponto L, você tem um raio, aqui é o centro O, 90 graus, 90 graus. Ligou o F ao ponto O, você tem a hipotenusa dos dois triângulos retângulos. E um cateto já é igual. Então, o outro cateto tem que ser igual. FL é igual a FG. Tá bom, pessoal? Então, a gente teve aqui a diferença, né, do segmento BC e EF é igual a zero, ou seja, significa que eles têm o mesmo tamanho. Eu queria chegar nesse outro teorema aqui, não sei se vai dar tempo, mas eu vou tentar rapidinho, tá? Pelo menos mostrar ele, tá? E fazer pelo menos uma aplicação e deixar outras aplicações para vocês tentarem fazer em casa. Então, teorema do quadrilátero circunscritivo, né? O que esse teorema diz? Você tem um quadrilátero e tem um círculo inscrito nele, as somas dos lados opostos têm que ser iguais. Ou seja, o AB somado com CD tem que ser igual ao AD somado com BC. Como é que a gente demonstra isso? Vamos fazer aqui a demonstração. Então, vamos lá. É o seguinte, baseado nos pontos de tangência. Tem um ponto de tangência bem aqui, desse lado. Aqui tem um ponto de tangência bem aqui. Aqui no lado AD tem esse ponto de tangência bem aqui. E aqui no lado BC tem esse ponto de tangência bem aqui. Então, basicamente, é o primeiro teorema da aula. Se eu chamar esses pontos de tangência pelo seguinte, A, B, C, D, vou chamar por aqui, E, F, G e H. Preste atenção no que acontece, ó. O segmento DE tem que ser igual ao segmento DH. Então, eu vou chamar aqui de A e aqui de A. O segmento HC tem que ser igual ao segmento CG. Então, aqui eu vou chamar de B e aqui vai ter que ser B também. Dado o primeiro teorema, nós temos o seguinte ainda. O segmento BG tem que ser igual ao segmento BF. Então, aqui é C e aqui vai ser C. E para fechar, o segmento AF tem que ser igual ao segmento AE. Eu vou chamar de D. Tudo isso aqui é em consequência do primeiro teorema da aula. Marcou o centro. Ligou aqui, né? Opa, deixa eu ajeitar aqui. Ligou aqui o ponto de tangência ao centro. Ligou esse outro ponto de tangência ao centro aqui. O que você formou? Um quadrilátero, por enquanto, né? Você formou aqui um quadrilátero, né? Porque tem 4 lados. 1, 2, 3, 4. Mas aí, o que você enxerga? Se você continuar aqui com coragem e ligar aqui o A ao centro da circunferência, né? Esse centrozinho eu vou chamar de ponto O. Você tem aqui raio, 90 graus, 90 graus. Hipotenusa comum. Então, o outro cateto tem que ter a mesma medida. Este padrão se repetirá quanto ao vértice B, quanto ao vértice C e quanto ao vértice D. Então, por isso, a razão das medidas seriam iguais. Agora, acabou. A gente já está com tudo aí para mostrar que é igual as somas. Vamos fazer a soma do AD, pessoal, com o BC. Olha aí que legal. AD mais BC. Quem é AD? AD é D mais A. D mais A. Quem é BC, pessoal? BC é C mais B. Só para organizar, eu tenho aqui essa soma. A mais B mais C mais D. A mais B mais C mais D. E agora eu vou olhar o que acontece se eu somar
eu somar os outros dois lados opostos, no caso, que são o CD e o AB, né? Então, quem é AB mais CD, pessoal? Vamos lá. Quem é AB, ó? AB é D mais C. D mais C. Quem é CD? A mais B. É CH mais HD, né? A mais B. Olha aí. Olha se não é a mesma soma que está ali em cima, ó. Reorganiza. A mais B mais C mais D. A mais B mais C mais D. Portanto, acabamos de demonstrar o teorema. A soma dos lados opostos num quadrilátero circunscritível deve ser igual a AD mais BC é igual a AB mais CD. Fim da demonstração. Tá? Vamos fazer uma aplicaçãozinha rapidinho. Só para terminar. Então tá aqui. Essa aqui é uma situação parecida com a situação ali que eu acabei de demonstrar. Aqui é 10, aqui é 15, aqui é 13. Calcule o valor do raio da circunferência inscrita no trapézio retângulo. Então, ó, tem um ponto de tangência bem aqui, tem outro ponto de tangência bem aqui. Quando você liga os dois pontos de tangência, eles vão passar, o segmento vai passar pelo centro do círculo, ó, quando você faz isso. Então, o que é que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo que daqui para cá é R e daqui para cá também é R. Logo, o segmento AB, tá? Vai ser 2R. O lado AB vai ser 2R. Pelo teorema que a gente acabou de demonstrar, o lado AB somado com o seu oposto, CD, tem que ser igual ao lado AD, lá de cima, somado com o seu oposto, que está aqui embaixo, ó, BC, tá? Sempre os lados opostos, sempre os opostos. Mas quem é AB, pessoal? AB é 2R. Quem é CD? CD é 13. Quem é AD? AD foi informado que é 10. Quem é BC? BC é 15. Portanto, eu tenho 2R mais 13 igual a 25. Daí eu vou ter o seguinte. Então, 2R é igual a 25 menos 13. Olha aí que legal. 2R é igual a 12. R é igual a 12. Divido por 2, portanto, o R é igual a 6. Qual a unidade que ele emprega aqui? Ele não colocou a unidade, então a gente não precisa colocar. Tá? Então, R é 6. Certo? Isso é uma maneira de fazer a questão aplicando o resultado que a gente acabou de ver, o teorema, tá? Outra forma, eu gosto sempre de explorar as questões, porque, eu não sei esse teorema não, professor. Quer dizer que para conseguir resolver a questão, eu tinha que decorar esse teorema. Não é bem assim. Eu vou construir só o trapézio aqui e deixo como sugestão essa solução aqui, tá? Para vocês tentarem fazer sozinhos, tá? A minha sugestão é que vocês façam assim a questão. Vamos lá, preste atenção. Aqui é B. Lembra lá da questão do Pitágoras, que tinha uma figura parecida com S? Né? Um trapézio? Então, aqui você pode fazer a mesma ideia. Aqui é 10, aqui é 2R. Vamos traçar aqui a altura pelo vértice D, a altura do trapézio, ó. Então, logo aqui a gente forma aqui um triângulo retângulo, onde aqui também é 2R. Daqui para cá vai ser 10, né? O segmento lá de cima é igual a esse. E eu sei que o BC, quanto é o BC, hein? 15. Então, eu sei que daqui para cá é 5, ó. É só subtrair. E eu sei o CD, ó. CD é 13. Então, a minha sugestão é, tente utilizar aqui o teorema de Pitágoras para confirmar que, de fato, o raio tem que ser 6. Então, ali é uma segunda solução para a questão, tá bom? Aqui eu fiz utilizando diretamente o teorema que eu demonstrei. E aqui vocês vão fazer utilizando aí o teorema de Pitágoras, tá bom? Certo? Então, façam isso em casa e tentem fazer essa outra aqui, essa outra aqui, essa outra aqui, tá? E aí, na próxima aula, eu começo já corrigindo essas questões, ok?